Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui e hoje seguindo naquela pegada de treinamento de manipulação e limpeza e análise de dados como um todo, o que eu queria trazer aqui para vocês hoje é a apresentação barra desenvolvimento de um notebook que eu criei no passado com uma série de questões, até o contexto no qual eu criei esse notebook aqui foi para avaliar um, avaliar ali a performance e conhecimento de análise de dados utilizando pandas e Python em geral no passado para um processo seletivo que eu estava tocando. Rodrigo do passado ali, mas mercado corporativo precisava fazer a contratação ali de um novo membro para a equipe e eu decidi desenvolver esse Jupyter Notebook aqui que eu vou utilizar com vocês ao longo do vídeo para poder avaliar conhecimento em manipulação e análise, data handling, né, em geral, ali do candidato, até porque vocês vão ver ao longo do vídeo, mas eu peguei ali e basicamente fiz algumas adaptaçõezinhas numa base de dados ali qualquer, no caso eh, aqui é com Netflix, acho que eu já apresentei outras coisas utilizando Netflix, Spotify, usando esse contexto aí de produtos, serviços, né, digitais e parece até que eu tenho uma pira, uma tara específica aí por esse tipo de coisa, mas na verdade é só coincidência. Mas eu, enfim, eu peguei aqui e fiz algumas adaptações numa base de dados. Aqui no caso, elas é uma base de dados que representa filmes catalogados na Netflix, né? Então a gente tem aqui 4.066 filmes distintos catalogados na Netflix e os seus respectivos atributos, suas respectivas características ali, mas cada registro sendo referente a um filme em específico, certo? E ao longo do Júpiter aqui, eu criei algumas questões para poder avaliar, até no contexto de quando eu criei, o desenvolvimento para chegar na resposta de cada uma das questões, mas o mais importante de tudo, acho que principalmente era não qual é a resposta final em si, mas esse mundo de programação e análise de dados, o mais importante é entender o racional por trás, né? Então, se programação permite você chegar numa determinada, atingir um determinado objetivo de diversas formas possíveis, o que importa não é se a pessoa conseguiu atingir esse objetivo em si, conseguiu chegar numa resposta específica, mas sim o como ela fez isso, né? Isso até meio que para a vida, né? Se assim, se perguntar ali para uma pessoa o que ela faz da vida, ela vai te responder muito diretamente ali o que ela faz da vida no mercado profissional, ali alguma coisa, sei lá, é médica, médico, dentista ou algum outro trabalho ultra específico ali, mas o mais interessante é sempre você perguntar para alguém por que ela tomou a decisão A, B ou C, porque eu acho que se você entende o racional sempre por trás de decisões tomadas por pessoas no mundo, é um, tipo assim, você entender o racional por trás te dá muito mais dados e muito mais informação para entender de fato como aquela pessoa pensa, certo? E não meio que assim, a última, o que interessa não é a resposta em si, mas o porquê ela decidiu fazer aquilo ou não, né? E qual foi o racional por trás da tomada de decisão. O que é algo que é, né, no dia a dia, quando você pergunta para uma pessoa, pá, o que que você faz da vida? É muito mais fácil, muito mais simples ela te dar uma resposta direta do que ela explicar todo o porquê e todo o por trás ali de por que ela tomou aquela decisão, mas se você quer realmente informação e quer realmente entender melhor uma pessoa e a forma com que ela age e quem ela é, muito melhor você entender sempre o racional por trás de tomada de decisão e não qual foi a decisão tomada por si só, né?
Então, isso meio que dá para ser extrapolado para a vida. Neste caso aqui, foi meio que uma forma de conseguir entender e avaliar um processo seletivo para uma vaga de analista de dados, como as pessoas iriam resolver esses problemas, né? Então, ia me trazer muito mais insumos para poder tomar uma decisão no processo seletivo. E eu acho que foi um Jupyter Notebook muito válido para a época, mas também muito válido para utilizá-lo para criar um vídeo, por que não? Né? Então, mantive ali basicamente a mesma base de dados, só traduzi o, o título ali, o nome das colunas para português, mas infelizmente ainda tem informação aqui no dataset que está em inglês, mas dá vida. E eu trago ali uma série de questões para que, através da manipulação e tratamento de dados ali, utilizando pandas, a pessoa chegue numa resposta, mas para, né, é aquela questão de sempre, como chegar na resposta é muito mais útil e ver como a pessoa fez para conseguir atingir ali, terminar a resolução de um exercício é muito mais interessante do que ver se ela conseguiu chegar na resposta final em si. Então, eu tenho aqui como uma questão, por exemplo, descubra em qual ano a Netflix catalogou o maior volume de filmes classificados como R. E antes da gente partir aqui para as questões, porque daí ao longo do vídeo eu vou resolvendo essas questões e demonstrando o que eu estou fazendo para ir podendo transmitir esse conhecimento ali de como ferramentais úteis utilizando pandas, de como analisar e tratar dados utilizando esse pacote maravilhoso aí da vida que é o Pandas. Mas primeiro vamos passar aqui, só vou apresentar aqui o dataset rapidamente. Deixa eu diminuir a minha cara aqui para poder caber melhor aqui o dataset. Mas basicamente, cada registro é um filme que foi catalogado na Netflix ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. Em algum período de tempo aí específico. Mas nós temos aqui o identificador único do filme, temos o título, contendo ali o nome do filme catalogado. Essa coluna países, ela traz ali um valor indicando todos os locais, todos os países onde o filme foi concebido, né? Então, se vocês pegarem esse primeiro exemplo aqui, vocês vão ver que temos Estados Unidos, Índia, Coreia do Sul e China separados por uma vírgula, mas eles estão todos mesmo, eles estão todos agrupados como um mesmo valor dentro de dentro de cada uma dos registros ali da coluna países. Porque, por exemplo, se eu pegar esse segundo filme aqui, Jandino, ele foi filmado, gravado exclusivamente, somente, apenas, solamente na em United Kingdom, né? Já esse próximo aqui só United States, Estados Unidos. Aí já temos aqui um próximo registro, Automata, que é um filme que foi gravado na Bulgária, Estados Unidos, Espanha e Canadá. Então eles estão sempre separados por uma vírgula se foi mais de um país, e se foi em um único país, ele só tem ali o nome do país em si. Data do catálogo indica aqui nesse formato em específico, ó, qual foi o dia, mês e ano em que a Netflix catalogou esse filme como um filme passível de ser assistido no serviço de streaming deles, da Netflix, tá? Já em contrapartida, você tem também aqui o ano de lançamento do filme em si, tá? Então, se eu pegar esse primeiro registro aqui de exemplo, a gente tem que em 9 de setembro de 2019 foi o ano em que ele estava disponível para ser para o filme ser consumido barra assistido via Netflix, foi quando ele foi catalogado. Mas ele também tem um ano aqui de lançamento do filme em si. Aí também tem uma informação ali da classificação do filme. Eu não sei exatamente o que significam essas classificações, mas se a gente pegar aqui e bater um classificação.value counts para pegar aí rapidamente aqui no dataset, já consegui ver a contagem e quantidade de filmes que tem em cada uma das determinadas classificações. A gente tem essa TVMA, TV14, R, né? É a classificação indicativa do filme, é uma categoria para ele, legal. Temos aqui a duração do filme, vejam como é um ataque também, veja, bem peculiar, mas de propósito. Então a gente tem aqui que a duração do primeiro filme é de 90 minutos, mas é nesse formato que ela tá. E temos aqui, se eu jogar um pouco aqui mais para cima, minha cara, listado em, que é uma coluna que traz ali, na mesma pegada aqui do países, que foi onde o filme foi filmado, foi gravado,
A gente tem aqui uma lista de categorias em que você encontra esse filme na Netflix, como por exemplo, esse quarto registro aqui, a gente tem o filme da Automata ali, que foi listado como um filme internacional, um filme de sci-fi e fantasia e suspense. Então ele está meio que categorizado como essas três opções, tá? Ao mesmo tempo que aqui já no terceiro registro aqui do dataset, esse Reality High, ele foi meio que listado apenas como comédias, né? Então, mesma pegada ali do país. Se tiver mais de uma opção de categoria possível, ele vai trazer as informações na sequência ali separadas por vírgula, como um texto, certo? Então, essas são as informações que a gente tem com o dataset de filmes catalogados na Netflix. Legal. Outra coisa, eu vou desenvolvendo aqui, fazendo a resolução das questões que eu inventei aqui, mas também eu vou deixar disponível esse mesmo dataset ali para poder ser baixado ali. Vocês vão encontrar um link nos comentários para poder pegar esse exato mesmo conjunto de dados para poder utilizar e treinar também a resolução das questões se acharem pertinente, beleza? Vai estar linkado ali nos comentários. Descubra em qual ano a Netflix catalogou o maior volume de filmes classificados como R. Então, beleza, se a gente tem aqui já a classificação, a gente sabe ali que desses 4.066 filmes distintos, cada registro representa um filme. Qual é uma forma assim fácil e até recomendada, que eu diria, para poder resolver as questões de uma forma que não fique muito confusa, ou melhor dizendo, como você pode fazer simplificar a sua vida para facilitar ali no momento de resolver qualquer exercício. Se eu tenho ali as informações de quando foi catalogado aqui na minha data de catálogo e tenho aqui a distinção de cada uma das classificações dos filmes por essa coluna classificação, eu posso já meio que inicialmente começar criar um novo dataset que eu vou chamar de outro nome e que eu vou basicamente manter apenas as colunas que eu preciso utilizar ao longo da resolução do exercício para chegar numa resposta, tá? Então, se eu criei aqui inicialmente um dataset ali, um data frame que eu chamei de DF, que tem todas as informações, puxando elas do arquivo CSV ali que eu nomeei de Netflix, eu vou pegar aqui, primeiramente, aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo data frame chamado Q1, que vai pegar ali e fazer um slicing das informações do dataframe inicial, mantendo apenas as colunas que eu preciso para resolver o exercício, para ficar assim de forma mais visual e mais simplificada ali, só com as colunas que eu preciso mesmo para resolvê-los, tá? Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso da data de catálogo e eu preciso da classificação. E eu vou manter também o identificador do filme, porque ele é meio que uma variável que eu posso utilizar para fazer uma contagem que não necessariamente precisaria estar aqui, mas só para manter meio que uma ordem e sempre lembrar vocês de que cada registro representa um filme distinto, tá? Então, se eu aplicar esse primeiro comando aqui, eu já meio que só faço um fatiamento. O termo é justamente esse, um slicing, os meus dados ali para manter só as colunas que eu precise. Porque ele quer saber aqui na questão 1 em qual é o ano que a Netflix catalogou o maior volume de filmes classificados como R, tá? Então, esse primeiro step aqui foi só para dar uma limpada no dataset e manter as colunas que a gente precisa. O próximo passo seria, eu posso já meio que fazer um favor aqui para mim mesmo ao longo da resolução do exercício, que é já fazer essa filtragem só para classificação de filmes que tem a classificação R, né? E já meio que manter só os registros de dado dentre aqueles 4.066 registros que são da classificação que a questão está pedindo, porque daí na sequência a gente vai fazer um agrupamento por ano para ver em qual foi o ano e o volume de filmes que foram catalogados naquele ano com a classificação determinada ali
que está pedindo aqui, que é a de R. Então, como que eu faço um filtro no meu dataset? Vejam que eu mantive aqui, eu tenho aqui ainda os 4.106 registros, mas eu quero agora filtrar e manter só os de classificação R. Como que eu faço isso? Eu vou pegar aqui e vou colocar já uma coisa interessante de se comentar, né? Porque eu poderia passar para vocês qual é a sintaxe exata para se fazer um filtro num data frame, mas meio que a ideia não é tipo assim, não quero passar para vocês um decoreba de como se faz um filtro específico baseado numa coluna e um valor determinado daquela coluna para poder fazer um filtro ali num determinado conjunto de dados. O que eu quero mostrar aqui para vocês é meio que o que representa quando a gente faz esse comando em si, tá? Então, se eu tenho agora aqui o meu dataset Q1, né? O nome dele é Q1 e só foi separado ali com aquelas três colunas. Eu mantive aqui o meu DF completo, né? Toda vez que eu estou executando aqui esse bloco, ele está meio que rodando desde o início, mas não tem problema, não está interferindo em nada aqui do jeito que ele está setado aqui na ordem dos comandos ali que eu estou colocando. Mas aí, para eu pegar aqui de um data frame que tem o nome de Q1 e eu quiser fazer um filtro em uma coluna em específico, eu posso fazer desse jeito aqui, ó. Eu entorno ele em colchetes e dentro disso eu coloco aqui a condição, né? Q1 classificação é igual exatamente a R. E aí eu executei esse cara aqui agora, mas eu só printei ele na tela. Eu ainda não sobrescrevi o meu dataframe Q1 para mim que já aplicar essa condição, esse tratamento diretamente e sobrescrever ali os valores do meu dataframe Q1. Mas eu estou só printando ele primeiro aqui para ver se deu certo. No caso deu, né? Eu mantive aqui só a classificação R para os filmes. Isso fez com que ele caísse de 4.066 registros para 505 registros, né? Então, dessa forma, eu já poderia pegar aqui e sobrescrever agora e chamar aqui Q1 é igual a ele mesmo, utilizando essa condição onde a classificação é igual a R. E vejam que o meu igual aqui no Python, eu tenho dois, né? Essa igualdade única aqui em linguagem de programação, especificamente no Python, mas em linguagem de programação em geral, sempre entendo um igual sozinho como recebe, tá? Não é igual a. Geralmente vocês vão encontrar em linguagem de programação orientada a objeto uma forma diferente para você representar a, a operação matemática de igualdade, né? Então, quando eu falo aqui x é igual a 1, x não é igual a 1. Uma variável x, né, com o nome x que eu estou criando aqui, eu estou escolhendo o nome de x, está recebendo o valor de um objeto do tipo inteiro, que é o 1, tá? Então aqui não é x igual a 1, é o x recebe o valor de 1. Já eu posso pegar aqui e colocar dois iguais para dizer que o x é igual a 1. Os dois iguais, um seguido do outro, que representam igualdade no Python, tá? Beleza. Então, se isso que eu falei fez sentido para vocês, em que igual igual é o que traz a igual é o que traz é o que representa a igualdade, né? Quando tem dois símbolos do igual juntos, o que aconteceria se eu executasse esse comando sozinho? Q1.classificação é igual ao R. Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos até tirar toda essa parte aqui e vamos só printar na tela o que a gente tem quando a gente executa o Q1.classificação. Ele me devolve um objeto do tipo Panda Series, que são todos os valores distintos para a coluna classificação, né? É isso que ele está me devolvendo. Então, se eu adicionar de volta agora aquela igualdade e colocar o R, eu estou meio que fazendo uma pergunta para o data frame nesse momento aqui. Essa operação aqui sozinha, se eu executá-la, né, e daí vocês podem ver aqui a diferença, é como se eu estivesse fazendo uma pergunta para cada um dos registros ali daquela série de dados, série de valores contidos na coluna de classificação. Classificação é igual a R? Eu estou perguntando isso para todos os 4.066 registros do dataset. Então,
O index 0, não é igual a R. No 1, não é igual a R. No 4, no 2, não é igual a R. No index 3, sim, ele me devolve um true, dizendo que é igual a R. Então, meio que, literalmente, aqui a gente está tendo uma condição, é uma condicional que a gente está fazendo no conjunto de dados que, se a gente quiser pegar e fazer um filtro, basta pegar e entornar o nosso data frame, que eu chamei de Q1, dentro de um colchetes, que ele vai de fato me devolver, através da operação de slicing, de fatiamento, só o que atende àquela condição que eu coloquei ali. Só quando o registro, o indexador ali do exemplo ali que eu mostrei anteriormente, me retornar como true. E aí eu posso já pegar e simplesmente sobrescrever ele aqui. Então aqui é o momento que então eu filtro filmes com classificação igual a tal da R. E aqui eu estou simplesmente separando as colunas que serão utilizadas para a resolução da questão. E aí chegamos aqui então até o momento com o meu Q1 filtrado, só classificação igual a R, e agora a gente precisa fazer um agrupamento ano a ano para ver qual é desses 505 filmes de classificação R, em que ano eles foram catalogados, tá? Porque meio que assim, 2017 eu tive uma quantidade de registros, 2018 eu tive outra. Tive uma quantidade de filmes que foram catalogados com essa classificação. Se eu quiser pegar e fazer esse compilado ano a ano, eu preciso fazer mais uma coisa aqui agora, que é tratar essa coluna aqui que me traz ali a data de catálogo, porque a gente não precisa ali da informação de qual foi a data exata em que ela foi catalogada, porque o exercício ele pergunta em que ano isso aconteceu, tá? E aí meio que assim, se eu quisesse pegar e fazer um agrupamento dos dados para poder já agrupar por data de catálogo e fazer uma contagem de cada filme através do ID para poder ver esse agrupamento aqui por a data específica até ano, mês e dia, como que ficaria isso aqui? Eu posso agrupar por a minha data de catálogo, contando os meus, colocando aqui para fazer uma contagem o identificador do filme, que é único, para eu dar um count aqui, já transformar em um reset index para ele poder devolver como data frame, ele me traria isso aqui, ó. Olha esse agrupamento aqui, a gente tem 271 registros ali de agrupamento para ver lá, cara, no dia 1º de abril de 2016 teve um filme classificado como R, que foi catalogado. Aí, no dia 1º de abril de 2018, olha, ele vem até aqui já não ordenado por data por conta de como ele está formatado com essa data aqui, tá? Mas aí eu tive três. E aí eu tenho meio que um agrupamento desses dados que ele está muito granular ainda, porque ele tem as informações de mês, dia e ano, e a gente quer só pegar o ano. Então a gente precisa tratar essa coluna antes para depois conseguir ter uma coluna que eu só tenha ali a informação de qual é o ano desse mês, dia e ano, para conseguir fazer esse agrupamento e ficar só ano com cheio de filmes, tá? E aí como que a gente faz isso? Voltando aqui para uma dataset atual, o que eu tenho aqui e onde eu quero chegar. Ó, pessoal, esse primeiro registro aqui do que sobrou, só com os filmes de classificação R, ele está nesse formato aqui, tá? A gente quer que esse cara se transforme nesse cara. Se eu pegar aqui mais um outro registro aqui para garantir o entendimento, nós temos abril 1, 2019. A gente quer que isso vire só 2019. A gente vai criar uma outra coluna mantendo só essa informação do ano. E daí como que a gente faz isso? Tem várias formas de como se fazer, tá? Mas eu queria manter aqui primeiro e demonstrar a execução desse processo de transformação e manipulação de datas com um único registro, porque é aquela parada, se vocês conseguem abstrair a resolução ali, um tratamento de alguma coluna, pegando um único valor dessa coluna, depois é muito simples vocês aplicarem a mesma transformação para todos os valores da coluna, aplicando aquela dica que eu passei no primeiro vídeo do canal, que é um vídeo que, se não me engano, o nome é siga essa dica
execute qualquer tratamento de dados possível, que realmente era aquilo lá, pessoal. Vejam, eu vou agora dizer aqui que o X recebe todo esse valor aqui, de setembro 8 de 2017, tá? Eu vou criar uma variável isolada que tem esse valor. Por quê? Porque na minha Q1, na data catálogo, eu tenho uma série de valores, 505 para ser exato. Mas meio que assim, se eu acessar aqui o primeiro valor contido nessa Panda Series aqui do Q1.data catálogo, com o zero, perdão, não é o zero porque quando eu fiz o filtro aqui, eu meio que dei uma fatiada e joguei fora ali os indexadores, eu deveria ter resetado esses indexadores aqui, ele ficou como 3. Então a minha primeira seria no 3 aqui. É, é a mesma coisa que eu criei o X ali em cima na mão, né? Mas é a mesma coisa se eu fizesse isso daqui, daria na mesma, tá? A questão é que eu tenho um X, uma variável X que tem esse valor aqui. Como que eu transformo ele para o 2017 apenas? Duas formas de fazer. Eu poderia descobrir onde está a vírgula. Então, ao longo aqui da minha variável x, eu sabendo que ela é uma variável do tipo texto, ó, é uma string, que é texto, que é um objeto, mas é uma tipagem específica ali existente no Python, e em qualquer linguagem de programação, na verdade. Eu poderia meio que, sabendo que ela está na tipagem de texto, descobrir qual é o momento em que a vírgula acontece de forma dinâmica para qualquer valor e pegar só dali em diante, né? Então, por exemplo, tem uma função que objetos do tipo texto são capazes de executar, né? Porque eu estou trabalhando aqui com um objeto do tipo texto. Se é um objeto, objetos têm atributos e métodos, né? Ou características e funções, mas é um objeto em si, do tipo string. Então, o que um objeto do tipo string é capaz de executar no que compete a funções? Eu posso executar aqui uma função chamada find e jogar ali para o find, ali dentro do parâmetro ali da função, eu passar ali qual é o caractere que eu quero descobrir, tipo assim, qual é o indexador em que ele está. Ó. Então, nesse caso em específico, se eu executo essa função find, ela me devolve 11, porque o 11 é o momento ali da string em que é encontrada a posição daquela vírgula por primeiro. Tá? O que eu quero dizer com isso é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É nesse momento em que eu encontro a vírgula por primeiro. Se eu pegar aqui e trocar, por exemplo, de abril, 1º de abril de 2019, ó. Opa, colei duas vezes aqui. Mas troquei aqui a minha variável para abril do 1,19. Se eu aplicar de volta essa função find, ela vai devolver o 7. Por quê? Porque começando do zero, porque a indexação ali no Python começa sempre em zero, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o momento em que ele encontra uma vírgula. Pô, se eu tenho essa informação, que é a posição onde começa a vírgula, e aí eu sei que logo na sequência eu sempre vou ter mais um espaço e o ano, é como se eu pegasse ali dessa posição, onde tem a vírgula, eu vou adicionar para ela mais um, que é o 8, e eu vou entornar ela para poder fazer um slicing específico das posições que eu quero começar e terminar os caracteres com o Python usando a mesma pegada do colchetes. Então, é o X que começa daqui onde ele encontrou a vírgula mais um para frente, que é o dois pontos. Aí veja que ele já me deixou ali só o 2019 com espaço. Aí sabendo que eu sempre vou ter uma vírgula e eu vou ter o espaço, eu posso colocar aqui 2 mais 2 e de novo conseguir chegar, quer dizer, é uma das formas de conseguir chegar nesse resultado fazendo a manipulação de texto, tá? Então, se eu quisesse aplicar isso para todo o dataset, ó, eu fiz um exemplo sozinho aqui, isolado. Mas esse exemplo isolado, ali no meu Q1, eu posso pegar e querer criar uma variável chamada ano catálogo, que vai pegar ali os valores de data catálogo, que é o que a gente tem aqui, né? E aplicar para cada um dos valores isoladamente uma função lambda
que está com toda essa lógica que a gente aplicou aqui. E executei, ó, criando o catálogo, isolando aqui só o ano, e ela não foi, eu não sobrescrevi a data catálogo, né? Eu poderia ter feito isso, mas eu já criei uma outra para vocês conseguirem visualizar a criação dessa coluna. Porque uma vez que isso foi criado, ó, isso aqui não precisa mais. Eu só utilizei para conseguir criar essa lógica aqui. E agora eu consigo fazer aquele agrupamento do Group By pelo ano catálogo, contando ali a quantidade de filmes ano a ano. Agora já fica bem mais claro aqui para a gente ver até um início e um fim. A gente tem informação aqui, pelo menos para filmes de classificação R, que começam em 2012 e vão até 2020, né? Para até, na sequência, eu até dar um sort velhos aqui para ordenar por aquele identificador, dizendo que ascending é igual a true, porque eu quero do maior para o menor. Opa, é o contrário, sempre me confundo com isso, mas dessa forma já fica muito mais claro para a gente chegar numa resposta. Objetivamente, qual é a pergunta que a gente estava tentando resolver? É em qual ano em que ano que foi catalogada a maior quantidade de filmes com classificação R? A resposta é em 2019, especificamente, porque foram 238 filmes nessa classificação. Já na sequência, o segundo lugar seria 2018, com 131, e por aí vai, mas conseguimos chegar nessa resposta desse formato. Ela exigiu que fazer um filtro específico para poder dizer que eu queria só os condicionais de R e fazer um tratamento ali específico numa variável de, de data que estava num formato e a gente quis trazer para outro. E a gente fez isso fazendo uma manipulação específica nele em formato de texto, por mais que represente uma data, tá? Então, essa seria a resolução do primeiro exercício. E aí eu vou encerrar o vídeo aqui nessa resolução do primeiro e logo na sequência eu vou já criar um outro vídeo para não ficar tão extenso ali essas resoluções, partindo para a questão 2, aonde eu pergunto o seguinte, ó: descubra a quantidade de filmes que tiveram gravações executadas em exatos 3 países. Se a gente pegar ali o data frame de volta na íntegra, lembra que essa coluna aqui, países, ela indicava ali todos os países em que teve gravação, alguma parte específica ali, mas teve filmagem, gravação do filme em um ou mais de um país específico? Então, como que a gente poderia fazer para poder descobrir em quantos filmes que tiveram gravações executadas especificamente em 3 países? Tem uma lógica para se embutir aqui, eu vou mostrar isso no próximo vídeo. Mas antes de concluir esse daqui, pessoal, terminar a gravação aqui desse primeiro vídeo, eu queria mostrar mais uma forma de como dá para resolver essa formatação, tá? No caso, deixa eu pegar ali na Q1, esse primeiro exemplo aqui, ó. Vou chamar aqui de X, para poder demonstrar uma outra forma de como que vocês podem manipular especificamente. Na verdade, acho que eu vou fazer um vídeo também apartado sobre isso, porque é bem interessante, mas é utilizando um pacote chamado DateTime, em que se a gente passar ali especificamente a formatação que aquele texto que representa uma data, mas está em texto, está atualmente, e no caso a formatação desse cara aqui seria um B, com espaço, um D e um vírgula, um Y maiúsculo. Essa aqui é a formatação datetime aqui que a gente tem para representar essa data, tá, que está em texto. Se a gente passar isso utilizando o pacote datetime para conseguir de fato transformar essa variável texto em uma variável do tipo datetime, alterar a tipagem dela, na sequência, quando a gente tem ela já formatada em datetime, a gente consegue transformar em qualquer outro tipo de formatação existente que a gente queira. E a gente poderia pegar e passar dizendo que é nessa formatação que ela está hoje, e depois a gente passar ali uma strftime, que é uma das funções daquele pacote, dizendo que a gente quer ela só em ano, né, para transformar em texto de volta. É um jeito um pouquinho mais chato, mas muito útil também de se resolver esse tipo de problema de formatação de data.
que eu acho que vale a pena ter no arsenal aí, uma forma interessante de vocês utilizar. É um recurso interessante de se ter no momento de ter que trabalhar ali com formatação e informatação de datas, que é uma parada meio chata em programação, mas que existe, está aí, precisa ser dominada, aprendida. E que não deve ser nunca uma forma ali de se dizer, puta, que saco. Isso aqui está no formato que eu não quero e é o formato que eu não preciso, porque eu quero só o ano. No Excel é muito mais cômodo, é só pegar ali e alterar ali o formato de todas as colunas, dando alguns cliques, enquanto a formatação é um pouco mais chato. Legal, mas a programação faz muitas outras coisas que o Excel não faz e que vocês vão se deparando aí ao longo dessa jornada de aprendizado de manipulação e análise de dados, que é aquela coisa, né? O trabalho duro se paga. Eu traduzi literalmente uma frase em inglês que em português fica meio tosca. Mas é isso aí, pessoal, que eu tinha para esse vídeo. Se vocês gostaram, me acompanhem no próximo, porque eu vou resolver ali a questão 2 e por aí vai. São todas questões nessa pegada, né? Ó, a questão 3. Em qual dia da semana o Netflix adicionou a maior quantidade de filmes listados como documentários? Nessa questão vai ser muito bom na roda vocês terem esse conhecimento ali de como utilizar o pacote Datetime para poder transformar valores de datas que estão numa tipagem texto para uma tipagem mais útil de se utilizar ali no momento que vocês estejam manipulando informações de data, tá? Mas é isso, pessoal. Se inscreve no canal, por favor, se gostaram do vídeo, dá aquele like, todos aqueles comunicados de sempre ali, template, e é nóis.